Ora, muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos, onde estejam a ver e às horas que estiverem a ver. E hoje tenho comigo a Mariana e o Tiago, que é um casal que faz o Caminho de Santiago e são guias também do Caminho de Santiago e fazem outras atividades também muito giras. Eu vou já chamá-los aqui ao ecrã para estarem a conversar um bocadinho connosco. Ora, muito boa noite, como estão? Tudo bem, Mariana e Tiago? Boa noite, José, tudo bem? Olha, antes de mais, deixem-me agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para estarmos aqui um bocadinho em conversa sobre o Caminho de Santiago. Eu acho que é muito importante irmos conversando sobre o Caminho de Santiago, porque pessoas que nunca fizeram gostam sempre de ouvir pessoas que já fizeram, ok? Então, pronto, vamos fazendo aqui as questões. Eu vou colocar já aqui a primeira, que é óbvia, para vocês irem apresentando. Nome, de onde é que vêm, o que é que fazem, etc. Bora lá, meninos. Ok, primeiras senhoras, não é? Primeiras senhoras. Então, meu nome é Mariana Tavares, eu sou mentora de mulheres, trabalho na área de desenvolvimento pessoal e sou esposa aqui do Tiago. Portanto, bem. É isso. Agora o Tiago. Então, eu sou o Tiago, desenvolvo atividades na parte de outdoor, portanto, faço a dinamização dos caminhos de Santiago e dinamizo também uma atividade que é o Bonfire, que certamente vamos falar um bocadinho mais à frente. E sou esposo aqui desta semana. E eu vou aproveitar para questionar vocês. Conheceram-se no caminho? O caminho tem algo a ver com a vossa relação? Expliquem-me lá, o que é que o caminho é assim tão especial para vocês? Mariana conta a história que ela... A Mariana gosta muito. É boa contadora de histórias. A Mariana gosta muito de contar a história. Então, em 2017... ambos, cada um na sua vida, estávamos assim um pouco perdidos por diversas razões e ambos decidimos fazer o Caminho de Santiago e não sabíamos, mas fizemos o Caminho de Santiago precisamente na mesma semana. Chegámos com 2 dias de diferença ao Santiago, ele sozinho desde as Caldas, eu parti aqui de carro até ao Porto e fiz do Porto até Santiago. Okay. A pé com uma amiga e pronto, isto aconteceu, nós não sabíamos. Sem nos conhecermos. Okay. Conhecíamos de vista, eu tinha visto qualquer coisa, eu conhecia de vista, não conhecia-me. Okay. E depois em 2021 eu fiz novamente o caminho e tínhamos tido uma lesão, os dois, tínhamos andado na fisioterapia ao mesmo tempo e eu tinha micado lá na sala da fisioterapia. Okay. Do outro lado, e quando eu fui no final de 2021 fazer o caminho sozinha, neste pós-operatório e tudo mais, comecei a segui-lo porque me lembrei que ele tinha feito mais ou menos na mesma altura do que eu. Pronto, e depois ele viu que eu estava a fazer o caminho, começou a se meter comigo, pronto, depois o resto foi história. E depois, já juntos, no final de 2023, decidimos ir fazer o caminho juntos, não é? Para honrar todo este caminho em comum, não é? Já éramos casados, sim. E foi quando decidimos, eu já em 2021, quando fui sozinha, tive muito esta vontade de um dia vou trazer mulheres ao caminho, porque há muitas mulheres que querem fazer o caminho e não têm coragem, não querem ir sozinhas. Então eu um dia vou trazer aqui um grupo de mulheres. E depois quando fomos juntos, o Tiago estava a começar na altura a Lince Adventures, com estas atividades mais dinâmicas, e foi quando decidimos então começar a levar grupos. Isto foi em dezembro de 2023, em abril de 2024 já estávamos a seguir com um grupo de 8 pessoas, então foi assim tudo. Boa, opa, tão bom, olha, isso é bonito, eu fico muito emocionado, porque o caminho diz muito, como vocês sabem. Olha, vou aqui agora, próxima questão, que é, pronto, vocês já responderam um bocadinho, mas gostava de dizer, quando é que conheceram e qual foi o primeiro caminho? Quando é que a coisa se deu? Sim, foi em 2017, não é? Eu sou um bocado mau com datas, mas... Sim, mas foi em 2017 que fizeste, pelo menos. Foi em 2017, foi em outubro, e basicamente, pronto, as pessoas fazem o caminho por diversas razões, ou por vários motivos, ou até por motivo nenhum, não é? Não. Mas eu fiz a primeira vez que fiz o caminho, o que me moveu foi a parte da aventura, e ir só, sem pensar muito, sem preparar grande coisa, portanto... Lançaste ao caminho numa de... Vamos já ver onde é que... Vou andando, só sei que tenho que chegar a Santiago, portanto
o como e pronto. Basicamente eu saí de casa, mochila às costas, não programei uma única noite nem nada da viagem e saí de minha casa, nas Caldas, e comecei a apanhar boleias, porque eu salvo erro, tinha 9 dias para chegar a Santiago. E, uau, das Caldas, em 9 dias? Pois, exatamente. Eu só tinha 9 dias de férias, aquilo foi nas férias do trabalho, e eu sabia que só tinha 9 dias para chegar a Santiago, então eu sabia que tinha que sair a pé, ou só podia fazer a parte a pé a partir de Ponte Lima. Okay. Então aquilo que eu fiz foi sair de casa, mochila às costas e fui apanhando boleias de mãozinha esticada antiga, à beira da estrada. Então fui apanhando várias boleias e fui subindo no país, não é? E tentar ir sempre parar o mais perto possível. Ok, é giro. Eu nunca tinha ouvido uma história dessas, teres saído de casa e teres 9 dias para fazer, sim, das Caldas até Santiago é impossível, fazer em 9 dias só de bike e andar bem. E teres ido à boleia, isso é muito giro, é uma história giro, olha, as pessoas que nos estão a ouvir é assim, às vezes há aquela coisa, eu tenho que sair daqui, isto é dinâmico, não é? Não concordo, é dinâmico. Quando vamos sozinho, então, ainda mais dinâmico é. Foi muito giro. Apanhei boleia de bombeiros, de ex-militares, depois eu ia conhecendo as pessoas, ia tirando uma selfie sempre às pessoas que me davam boleia. Apanhei a boleia de um camionista. E depois, quando cheguei a Ponte Lima, foi quando fiz depois os 150 e qualquer coisa. Sim, Ponte Lima. E eu costumo sempre dizer que, para mim, o mais importante no caminho é a partilha com outras pessoas, com outros peregrinos, e eu não sei, vocês concordam com isso, que é o tipo, as pessoas que vamos conhecendo no caminho é a grande riqueza? Acham que sim, acham que não? O que é que acham? Eu acho que depende muito também se somos sozinhos ou não, porque eu acho que quando vamos acompanhados acabamos por ter menos essa tendência. Eu falo por mim que já fiz sozinha e já fiz acompanhada, e quando eu fui sozinha conheci muito mais pessoas, porque é diferente, uma pessoa acaba por estar sozinha, acaba por estar mais aberta, estamos no albergue a jantar todos, então junta-se toda a gente, se estivermos a 2 ou em grupo, acaba... Há sempre o apoio, não é? Temos sempre aquele apoio, olha, por exemplo, no meu caso, ou vou sozinho ou vou com guia. Sim, nós também. Eu vou nessa linha e sou sincero, eu gosto mais de fazer sozinho, gosto mais de ir sozinho e vou, e acho que é isso que disseste, Mariana, é quando nós estamos sozinhos, temos para aquilo que o caminho tiver para nós. Sim, é? Vamos de coração aberto. É muito transformador ir sozinho. É fantástico. Eu, assim, o maior que fiz, porque não tenho muito tempo para fazer, mas fiz o primitivo, não sei se vocês já fizeram. Não, queremos muito. Na minha opinião, assim, para fazer em 2 semanas, o da Gera Romana já fiz de bicicleta, não fiz a pé, mas o primitivo é algo mesmo fantástico. E não aconselho levar grupos, porque tem um índice de dificuldade alto. Diferente. Claro. Para gerir grupos, tem ali algumas dinâmicas que é difícil, que o Caminho Central Português não tem. Olha, maravilha. Vamos continuando aqui. Esta aqui, o Tiago já respondeu um bocadinho, mas agora quer que me respondam em 2 variantes. Quando vão sozinhos e quando vão planear, quando têm um planeamento, não é? Sim. Vocês costumam planear ou fazem sem planeamento? Qual é a vossa opinião? Quando vamos sozinhos, quando vamos os dois, ou os dois ou sozinhos, pronto, nunca planeamos. Nunca é go with the flow, até porque às vezes, por exemplo, quando nós fizemos os 2, fizemos o da Costa e começámos em Caminha. E logo no primeiro dia havia uma tempestade gigante, não havia barco para atravessar a fronteira, então tivemos que fazer imensas alterações, tivemos que ir a pé, fomos a pé até a Vila Nova de Cerveira, depois apanhámos o comboio até Valença, depois voltámos no outro dia outra vez de comboio. Depois tivemos que fazer a montanha ali para apanhar outra vez o caminho a Serra da Labruja, não é? Não, o Labruja antes. Não, é aqueles montes, quando se vai no caminho, já fizeste o caminho da Costa? O caminho da Costa ainda não. Pois, então é difícil de explicar, porque quando nós vamos, eu já fiz 2 vezes o caminho da Costa, e eu pessoalmente adoro. É o que gostas? É. Sim. Por acaso está a minha checklist. Aliás, claro. Eu sou muito mar, então
Da primeira vez eu comecei em Viana do Castelo, incrível, adorei mesmo, e se pudesse começava ainda no Porto, mas pronto, ainda não tive agenda para isso. Mas a primeira vez que fiz o caminho da costa comecei em Viana do Castelo e depois começámos em caminho aos dois. E quando se passa à fronteira, ou seja, nós vamos sempre ali pela costa, pelo mar, e depois temos assim um grande monte que é o que separa no fundo o caminho da costa do caminho. Ok, já me falaram nesse. Já me falaram nesse. Até há um caminho que não vai mesmo na costa, vai ligeiramente mais no interior, que é o original, acho eu. Depois é que eles alteraram não sei, fizeram pela costa. Não, porque o original da costa, ou seja, começa no Porto, vai ali para Espinho, vai ali para o lado esquerdo e depois chega à Caminha e vai para dentro outra vez para Valência e continua pelo central. Ok. Porque depois eles fizeram a via alternativa, que há os fundamentalistas do caminho de Santiago dizem que aquilo não é o caminho de Santiago português, da costa, que aquilo segue por caminho para cima, passa por Vigo, que é a pior parte do caminho, vai encontrar em Redondela. Em Redondela, e depois podes, quando tiver ir para o espiritual ou seguir em frente. Espiritual, sim. Eu também agora, com os grupos, este ano vou arrancar com 3 grupos, 2 para o espiritual e 1 para o central português. Nós também vamos com um para o Vocês espiritual. vão com quantos grupos? Estão com quantos grupos planeados? Vamos ter 3 este ano também. 3? Boa. Sim, boa. vamos ter um agora daqui a um mês, em abril, vamos fazer o central. Arrancam quando? 27 de abril. Também eu. A sério? Não, arranca 26. Eu estou dia 26 em Valência e começo a andar dia 27. Então vocês vão nós chegamos a 27 a Valência okay. e começamos a andar fazer o central. Eu vou um dia antes porque a variante espiritual demora mais um dia. Sim, então quero terminar sábado. Vocês sábado chegam a Santiago, mais ou menos? Fazem nós chegamos a sábado a Santiago. Então vamos encontrar-nos em Santiago. Eu sábado também vou chegar a Santiago. Olha que giro. Giro. Olha, boa. Agora vamos aqui uma pergunta muito técnica, que é botas ou ténis? Botas. É daquelas. Botas. Vocês preferem botas? Eu sou defensor das botas. Eu prefiro ténis. As botas aquecem muito os pés. Eu utilizei botas no primitivo e em caminhos que eu sei que vai chover muito. Quando sei que o tempo está bom, eu prefiro, porque os meus pés aquecem muito por baixo e formam bolhas na palma do pé, que é terrível. Mas então vocês preferem botas, é aquilo que aconselham? Eu tenho aquela convicção que as botas é aquilo que protege mais o pé. Neste caso, o tornozelo. É verdade, sim. No caso do tornozelo. É verdade. E nos nossos grupos nós tentamos sempre que os participantes não levem sapatilhas. Não com botas. Não com botas. Okay. Porque normalmente as pessoas têm, ou não estão habituadas a caminhar tantos quilómetros, ou não estão habituadas a caminhar em piso irregular. E a questão de fazer ali um entorse, tornozelo. Sim, para pisos irregulares, sem dúvida, botas. Eu também concordo. A bota protege muito mais o pé. O piso. Sim. Em termos de, se calhar, pronto, o ténis é um bocadinho mais fresco. É? Sim. É um facto. É verdade. Mas as botas, sendo, por exemplo, no caminho, no primitivo, veio botas. Em caminhos que têm mais montanha, piso mais irregular, veio botas. O caminho central português, o caminho variante espiritual, eu não considero que seja assim muito, tecnicamente não tem aquela dificuldade. É pior até Valença, não é? Ali a Serra da Labruja, etc. Sim. Aí já é mais chato. Agora depois sim. Eu arranco sempre, eu começo sempre em Valença e digo sempre, as pessoas que vão fazer o caminho de Santiago numa semana comecem em Valença, não comecem em Tui. Porque a entrada em Valença, a saída pela muralha, a ponte, isso é tudo ali não tem nada algo representativo, não é? Não tem nada a ver, não é? Com Tui. Passamos a fronteira. Sim, passar a fronteira é um ponto, não é? É um marco. Claro. Né? Sim. É verdade. Olha, agora vamos seguindo. Aqui, a nível, qual é o caminho mais bonito que fizeram, um e outro? Já saiu da Mariana, não é? O da Costa. O da Costa com a via espiritual também, sim. Eu adorei a via espiritual. A via espiritual,
ponto que eu mais gostei foi depois da Armenteira, a Rota da Água. Pá, aquilo é qualquer coisa de A maravilhoso. Rota da Água. Então, o variante espiritual, vocês saem de Pontevedra, depois em vez de seguirem pelo caminho central português, viram, né? Vão a uma povoação junto à água e depois começam a subida de 8 km. Já me lembro, uma subida. Tens um mosteiro, eu dormi aí perto, e depois no dia a seguir saímos por uma linha de água que é a Rota da Água, que é qualquer coisa. Mas eu gostei muito daquele miradouro, eu não lembro bem do sítio, mas é naquela subida até a Armenteira. Subida, antes de chegar à Armenteira, o mirador, quando a curva vai para a direita e o mirador fica à esquerda, escondido atrás, assim, de umas pedras grandes. Sim, é aquele bonito. mirador, É muito passei lá momentos incríveis, assim, só existir. Sim, é muito giro. Eu estive a tocar didgeridoo, que eu gosto sempre um didgeridoo comigo. Que tenho assim umas experiências muito giro. Olha, a próxima, assim, o que é que o caminho te deu a nível de... Esta é daquelas. Não. O que é que ele vos deu? Deu-me o Tiago, não é? É o máximo, não é? Eu conheço um peregrino que conheceu a sua esposa no caminho e casaram-se no caminho, que é o Ângelo, que eu tenho uma entrevista antes, que é de Barba, pá, histórias lindíssimas. Mas, também já conheci um senhor no caminho que também tinha conhecido a mulher no caminho de Santiago. Uma vez, um peregrino que eu conheci. O que é que me deu? Eu tenho sempre muita tendência, quando eu estou naquelas fases da minha vida em que eu preciso de respostas, eu começo logo a olhar para a agenda, a ver quando é que eu consigo tirar uma semana ou duas para ir para o caminho. É assim uma coisa, tomar decisões, ter clareza, porque eu sinto que o caminho tem este poder de nós chegamos lá e parece que conseguimos pôr a nossa vida assim numa tela de um filme. Ok, conseguimos ver de fora, ok, o que é que está bem, o que é que está mal. Claro que nós temos que fazer isso na nossa vida e no nosso dia-a-dia, e eu faço esse trabalho ativamente o meu trabalho é isso, é desenvolvimento pessoal com mulheres, mas o sair para o caminho, a conexão com a natureza, etc., é mais. Dúvida. Portanto, sem dúvida. Acho que é muito isto, esta clareza e este poder de tomar decisões fundamentais e incríveis. Foi sempre o que aconteceu no caminho. E tu, Tiago, o que é que realças? O caminho a mim dá-me uma pausa de uma semana em que eu tenho um brainstorming de ideias e vou a caminhar e só me vêm ideias e coisas para fazer e tenho que escrever. É horrível. Eu quero fazer isto, posso fazer aquilo, deixa-me escrever para não me esquecer. Levas um caderninho com a caneta, né? Para ir escrevendo isso tudo. Eu levo o caderno, mas raramente escrevo no caderno. Ele prefere partilhar o tempo todo. Acabo sempre por partilhar com a Mariana e depois escrevo. É muito giro. Eu não sei se vocês têm a sensação, quando nós fazemos o caminho, às vezes falo em workshops e uma das coisas que eu digo que o caminho nos dá é o tempo estende-se. Porque nós normalmente vamos para o trabalho ou de carro, ou de comboio, ou transportes, não é? E a realidade passa-nos assim, passa rápido, nós estamos focados no ponto da frente e quando nós caminhamos durante 5, 6, 7 horas, durante 6, 7, 8 dias, acho que a conexão que temos com a natureza é perfeita e é completa, não é? Os cheiros, os ruídos, o vento, tudo. E eu não sei, acho que isso é das coisas que o caminho nos dá, que é mais forte, mais intensa. E todas as pessoas o deveriam fazer, acho eu. Sem dúvida. Reduzimos muito o nosso ritmo, não é? Andamos ali, não vale a pena ir depressa, porque depressa só nos vamos cansar mais. O caminho faz-se caminhando, não é? O caminho faz-se caminhando. Isso é das melhores frases todas, não é? Isto é step by step, com calma, e lá vamos nós. Olha, eu vou-vos agora pedir aqui uma história especial. Bem, vocês têm uma história lindíssima, né? Que é o vosso casamento e a vossa relação, né? Mais bonita que essa é um bocado difícil de encontrar. Mas uma história que se lembrem, algo especial, algo que vocês queiram partilhar, tenham conhecido alguém, ou pode não ser vosso, pode ser uma história de alguém, pode ser qualquer coisa, assim que o caminho, se vos perguntasse assim, olha, conta-me qualquer coisa sobre o caminho, assim, de história. Tem alguma? Eu só me lembro, assim, de histórias mais desconfortáveis, não é? Fazem parte. Exato. Eu lembro-me, eu tenho uma história muito tóxica com Vigo. Com Vigo? Sim. Okay. Porque Vigo, para quem já fez o caminho, não sei se já partilharam isto, mas para quem já fez o caminho da costa, Vigo é aquela cidade com menos graça do caminho. Ok.
porque nós chegamos à zona, entramos pela zona industrial de Vigo, que é feia que dói. São quilómetros e quilómetros que é feio. E depois, por acaso até tem um albergue com boas condições, só que depois, quando saímos de Vigo, o caminho é muito mal marcado. Porque já me falaram nisso. Sim. Que tem esse problema. Não conheço ninguém que tenha passado por Vigo e tenha dito, olha, aquilo era incrível para fazer a caminhada lá, porque estava... Não. Super mal marcado. Eles lá metem as setas nas montras das lojas, depois as lojas não têm as setas lá. Pronto, é uma confusão. E então, eu tenho 2 histórias com Vigo, no mesmo caminho. Eu, no dia antes que eu fiz Baiona-Vigo, ainda não tinha usado o meu saco-cama e estava muito cansada, já tinha muito, o meu saco-cama era pesado, então deixei o saco-cama em cima de um banco lá, toda a gente fez o caminho, já fez isso, que é largar alguma coisa que já estava a pesar pelo caminho, quem nunca? Então deixei o saco-cama lá em cima de um banco, eu pensei, ainda não usei, também não é daqui para a frente vou usar. Cheguei a Vigo 2021, pós-Covid, não é? Não havia mantas. Então dormi com um casaco de um senhor na Azambuja, que foi esse senhor que conheceu a mulher dele que estava sozinha a fazer o caminho. Era o senhor Alberto, era assim uma coisa. Já não me lembro bem do nome dele. Lembro que o senhor era da Azambuja e falava muito. E então eu fiz amizade com o senhor e ele disse, Mariana, não acredito que foste deixar... Então emprestou-me o casaco e eu dormi com o casaco dele e com o meu em cima. Mas isso mostra também um bocadinho a partilha dos peregrinos, não é? Que estamos prontos para ajudar uns aos outros, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E depois, na manhã seguinte, a sair de Vigo, perdi-me, porque lá está, aquilo está super mal marcado. Nunca no caminho, nunca. Não é nunca, mas assim, perder-me, não sabia mesmo onde é que estava, tive que ir ver um mapa, e veio um senhor dos Correios, numa moto, viu-me cá em baixo, aquilo era uma subida a sair de Vigo, aquilo é super a subir, é mesmo. E então veio o senhor, eu estava cá em baixo junto cá em baixo junto ao rio, e veio o senhor dos Correios lá de cima, viu-me de mochila às costas, desceu tudo, e vem dizer, olha, não é por aqui o caminho. É brutal. Eu já percebi, e é por onde? E ele depois explicou-me, e lá fui, para cima, é brutal. Lá encontrei, mas o senhor dos Correios é que me veio salvar. E passado um bocado foi ao caminho ver se tu estavas lá, se estavas bem. Sim. Mas isso também mostra que há pessoas no caminho que são autênticos anjos. Há muitas pessoas muito preocupadas. Eu adoro isso na Galiza, que as pessoas são muito preocupadas com as pessoas que estão a fazer o caminho. Sim, e há uma coisa que nós temos de ter em mente, que é para além da preocupação e tudo mais, o caminho a nível económico é muito forte na Galiza. É um fator determinante para as povoações, os peregrinos irem e jantarem lá e dormirem lá. Eu sempre senti também uma receptividade brutal na Galiza, mas nas Astúrias ainda é diferente. Nas Astúrias ainda é mais, porque é um bocadinho mais selvagem, mais montanhas, é um bocadinho diferente. Ok, olha, vamos seguindo aqui. Este aqui, pronto, aqui eu... Pronto, o que é que vocês procuram? Vocês já falaram um bocadinho disto, não é? Mas para as pessoas que estão indecisas, porque é que o fazem? Tipo, o que é que vocês acham que uma pessoa que esteja indecisa, o que é que vocês podiam, não é convencer, mas dizer da vossa experiência que possa a pessoa olhar para vocês e dizer assim, eu quero fazer isto. Porquê é que o fazem? Eu acho que, como tinhas dito há pouco, é um momento de pausa. Não lhes podemos chamar, se calhar, umas férias, porque, quer dizer, depende do significado de férias. As nossas férias, por exemplo, é sempre mochila às costas e não parar, não é? Mas para outras pessoas, se calhar, as férias é estar de papo para o ar e não fazer nada. Claro. Mas acho que, para quem precisa de um momento de pausa, onde tenha tempo para pensar, onde tenha tempo para refletir, para estar em conexão com a natureza, para desligar do stress do dia-a-dia, acho que fazer o caminho pode ser uma das melhores coisas que... É uma terapia quase, é um bálsamo, não é? É um bálsamo para acaso é giro, porque as pessoas às vezes, uma das coisas que eu sinto, não sei se vocês sentem isso com os grupos, há ali uma certa ansiedade, receio, há um antecipar de algo que vai acontecer. Eu normalmente digo assim, olha, não te preocupes com nada, deixa-te seguir, porque ele vai-te dar tudo aquilo que tu precisas. Pode ser o que não queres, não é aquilo que tu queres, é aquilo que tu precisas.
há uma grande diferença, não é? E uma das coisas que a mim me toca mais é a humildade de quem o faz. Porque eu costumo dizer isto, olha, o homem mais rico do mundo e o homem mais pobre do mundo, a subida é igual para os dois. Eles têm que subir com os pés. E isto é dos poucos momentos de igualdade que existe, é ter uma experiência deste tipo. Onde, ok, tu podes levar uns ténis de 500 euros e o outro vai de chinelos. Mas o que é facto é que a subida tem que ser feita pelos dois e aquilo custa aos dois. E há aqui uma igualdade fantástica, não é? Isso é que é brutal. Olha, eu agora ia-vos pedir aqui nos últimos 5 minutos para vocês falarem um bocadinho destes vossos projetos que vocês têm, de apresentarem os vossos projetos, e onde é que podemos conhecer. Vocês têm o Instagram, Lince Adventures, não é? E que projetos são estes que vocês dinamizam? O que é que vocês fazem? Falas tu do caminho que eu falo depois do... Ok, então basicamente o que nós fizemos foi juntar aqui a parte da aventura e o Lince Adventures com a Mariana Tavares Marca Pessoal, que é esta parte de desenvolvimento pessoal. Então eu sempre disse que as pessoas que eu levasse no caminho, eu não queria que fossem só para caminhar e conviver, porque nós conhecemos muitos grupos no caminho e já tivemos ótimas histórias, e há pessoas que vão com vários objetivos e com diferentes objetivos. O mais importante é que nos respeitemos, não é? E nós aí temos histórias incríveis com outros grupos, sei lá, malta vai com vinho, com garrafas de vinho às costas em geleiras, a malta de Setúbal lá de Sesimbra. E foi um grupo incrível que nós conhecemos na primeira vez que levámos um grupo, mas super respeitosos sempre. Às vezes nós temos dias do silêncio e eles até iam para começar a caminhar, nós passávamos e eles diziam, vocês vão lá andando que a gente já vos apanha. E depois ao final do dia juntávamos nas cidades e convivíamos, mas havia este respeito sempre pelo que cada grupo está a viver e de que forma é que está a viver. E eu sempre disse que o silêncio era fundamental, porque depois quando estamos em grupo às vezes começamos ali todos a socializar e já ninguém está a pensar no que... E então o nosso grande objetivo é que as pessoas vão ao caminho e que levem o caminho consigo para casa, que trabalhem em si ao longo do caminho, para que quando voltam a casa tragam este caminho com elas e mudem alguma coisa no seu dia-a-dia. Por isso as pessoas têm sessões em grupo e individuais antes de partirmos, depois ao longo do caminho, no nosso caso nós chamamos o nosso retiro com muito carinho de Santiago Inner Reset, porque nós sentimos mesmo que é um reset à nossa vida e que paramos, pomos tudo em perspectiva, tomamos decisões e voltamos para a vida então com tudo ali alinhado. Temos dinâmicas ao longo de toda a semana realmente para perceber qual é que é o ponto em que eu estou em cada área da minha vida, quem é que eu quero, o que é que eu quero manter, o que é que eu quero deixar no caminho e quem é que eu quero ser daqui para a frente. E tu guias um bocadinho as pessoas nesses exercícios, dás indicações, sim. Como é que... Sim, eu às vezes também faço, acho que é excelente, muito bem. Fazemos dinâmicas de grupo, sim, dentro da possibilidade, porque às vezes o grupo está... Ou seja, depois nós temos que saber gerir aqui a disponibilidade das pessoas, porque às vezes estão muito cansadas, não estão habituadas, então nós temos que saber gerir aqui muito bem. Lá está, o caminho não dá para ir, às vezes as pessoas querem o programa ali todo definido, a que horas é que começamos, a que horas é que chegamos, nós temos que falar, o caminho faz-se caminhando, não dá, não é um bocado de vida flow, e então depois ajustamos também as atividades ao grupo, ao longo do caminho, se elas quiserem, por exemplo, às vezes há uma ou outra pessoa que diz, olha Mariana, falámos ontem sobre aquilo no grupo, será que podemos ir aqui um bocado a conversar sobre este tema, sei lá, sobre uma questão que a pessoa tem ali para resolver, com a mãe, com o pai, o filho, o periquito, e vamos ali quase em sessão, só as duas mais para trás, para ir ali a mastigar aquele assunto. E é brutal, não é? Porque o caminho permite toda essa gestão, não é? Sim, vamos a caminhar e temos de afastar-nos um bocadinho do grupo, falar ali com aquela pessoa, sentir como é que ela está. Sem dúvida. E gerimos muitas emoções, não é? As pessoas estão com as emoções à flor da pele, não é? Por facto de estarem no caminho e pela dificuldade que é também fazer o caminho. Eu costumo dizer, olha, isto não é um passeio, atenção. É preciso ter aqui alguma capacidade de resiliência e de sofrimento também, não é? Sim. E as pessoas aí, como tu dizes, acho que salta muito, vem muito próprio
à tona as emoções, não é? E as frustrações e tudo mais, e trabalhas essa área, pá, acho que é muito, muito giro, Mariana. Sem dúvida. Eu dou-te os parabéns, porque isso... Eu, na variante espiritual, é que faço assim um trabalho mais nessa linha. Os outros é mais com o didgeridoo e faço massagem de som e paramos e tocamos assim. Boa. É muito giro. O didgeridoo dá-me ali uns momentos muito, muito giros. Mas força, continua, se quiseres terminar, força. Não, pronto, e é isto basicamente, e depois a seguir ao caminho, ou seja, nós temos todo este acompanhamento e depois no final do caminho, passado 1 ou 2 semanas, porque depois nós, como estamos fora da nossa vida, não é? Às vezes estabelecemos assim objetivos um bocadinho irreais, etc. Então, quando as pessoas voltam, vêm quase com um plano de ação sobre o que é que vão mudar, etc. E nós depois temos uma sessão individual de follow-up também comigo, em que vamos perceber, ok, o que é que eu consigo implementar, o que é que está a ser mais difícil, possas buscar este objetivo, porque senão chegamos à vida real, não é? Que, no fundo, e às vezes vivemos só a frustração de não conseguir implementar aquilo que nos propusemos. Então... Eu não sei se concordas com este termo que eu vou utilizar, que eu já utilizei várias vezes, tem a ver com a ressaca do caminho. As pessoas vêm com um nível de frequência e depois de repente aterram, não é? E é por acaso uma das coisas giras, pronto, eu já levo muitos caminhos feitos e já não há aquele pico, não é? Já entro go with the flow e já o trago também para o meu dia-a-dia, já tenho essa felicidade, porque à medida que vamos fazendo vários, a coisa começa a entrar muito em nós próprios. E já não há aquela descida vertiginosa de chegar, por exemplo, eu lembro uma vez quando cheguei do caminho primitivo, cheguei a Lisboa e enfiei-me no metro. Aquilo foi das piores coisas que eu fiz. Enfiei-me no metro. Bem, vocês não estão a ver. Eu fugir dali. Pá, sério, mas eu alerto um bocadinho para isso, assim, atenção, porque vocês estão tão high, estão tão altos, que têm que ter atenção porque isto é uma aterragem, não é? E é preciso ter esse... A seguir à semana do caminho, a semana do caminho devia ser uma semana sem trabalhar. Só para absorver, não é? Só para absorver. Olha, mas o Tiago tem um ritual, quando vem do caminho, ele destralha sempre coisas. É? Sempre. O caminho a mim traz-me muito minimalismo. E eu, como passo uma semana inteira com a mochila às costas, sempre com as mesmas roupas, sempre com os mesmos utensílios, e quando eu chego a casa e entro em casa, eu começo a ver informação a mais, começo a ver coisas a mais. E nós somos minimalistas. E no dia a seguir é muita coisa que vai para isto. Começa a destralhar. Há aquela célebre frase que é tu aquilo que levas na mochila, a tua vida levas na mochila. E se cabe na mochila, nós sobrevivemos com isso. Não é? Ora bem. Estamos numa sociedade de consumo e tudo mais, e pronto, todas essas coisas estão afetadas. Olha, Tiago, e gostava também de ouvir um bocadinho o Tiago sobre, então, as atividades que também desenvolve. Mariana, e dou-te os parabéns pelo trabalho que faz e falaste aí numa coisa muito importante, que é o follow-up, é o pós, é o acompanhar depois do caminho. Acho que isso é muito importante. E não há muitos que o façam, muitos guias que o façam. Dou-te os parabéns. Obrigada. Nós quando estruturamos o nosso retiro, nós não queríamos ir só, como a Mariana disse, não queríamos ir só andar por andar e fazer o caminho só por fazer. Daquilo que nós tentámos criar, e acho que conseguimos ser bem-sucedidos nisso, é criar um programa muito completo de desenvolvimento pessoal para as pessoas. Mas que seja leve. Mas que seja leve e que as pessoas consigam ter tempo para elas também, que isso é um dos nossos objetivos, em cada dia as pessoas terem tempo para elas. E acho que é isso que também nos diferencia um bocadinho, é a forma como nós fazemos o caminho e com o propósito como nós fazemos o caminho. Excelente. Olha, eu dou-vos os parabéns, estamos a chegar ao fim, meia horinha, é mais ou menos esta uma conversa, mas não, dou-vos os parabéns porque vocês aqui mostraram uma variante um bocadinho diferente, mais espiritual e mais de acompanhamento e mais da preocupação com as pessoas que caminham com vocês, é o antes e o depois, isso é importante, isso é muito importante, e acho que eu costumo dizer que se o caminho toca, nunca mais te larga. As pessoas que sentem isso, eles vão estar sempre convosco.
Mesmo quando não caminham, mesmo se forem fazer outros caminhos. Eu já tenho pessoas que foram fazer depois outros caminhos, mas estão sempre ligados, temos sempre uma conexão muito forte, não é? Nunca mais são iguais. Nunca mais. Sobre o Bonfire, só para terminar. Sim, força. O Bonfire é aquele convívio que começou em janeiro de 2024. Foi também no caminho, quando fizemos o caminho, foi quando ele decidiu. Foi quando tivemos a ideia. Eu acompanhei no teu Instagram o Bonfire, eu até me inscrevi, mas depois não pude ir. Mas gostava de lá ter ido, para ver se numa das próximas lá vou. Mas continua, Tiago. O Bonfire surgiu, eu fui escoteiro durante muitos anos, e o Bonfire surgiu um bocadinho por causa dos escoteiros. Okay. Porque nós nos escoteiros fazemos sempre, na última noite de acampamento, fazemos sempre fogueira, não é? E é aí que reunimos todos e acabamos por conviver e contar algumas histórias à volta da fogueira, um bocadinho à semelhança do que se fazia antigamente nas aldeias e nos espaços rurais. E, entretanto, depois, um amigo meu começou a fazer fogueira em casa dele, mas, entretanto, foi pai e deixou de fazer, e eu achei que aquilo não devia morrer, e então agarrei e juntei tudo, e ok, vamos fazer o Bonfire, que é nada mais, nada menos que um momento de convívio onde as pessoas se reúnem à volta da fogueira para conversar, para conviver, para estar um bocadinho offline das redes sociais, passar um chouriço, beber um chá, beber um café. Olha, e tens previsto, quantos é que já organizaste e quais são os próximos? Tens previsto... o ano passado, nós já estamos na 8ª edição, este ano fizemos em janeiro, acho que sim, acho que foi em janeiro ou foi em dezembro, já não me lembro. E interrompemos um bocadinho, porquê? Porque o Bonfire é num espaço ao ar livre, não é num sítio fechado, é num sítio ao ar livre. Sim, claro. E ultimamente também as condições climatéricas não têm vindo água, ainda bem que ela tem caído. E então estamos à espera que isto melhore um bocadinho e também venha um bocadinho o bom. Olha, então vou-vos pedir que quando tiverem a próxima data enviem-me que eu partilhe e eu vou tentar ir ao Bonfire, está bem? Olha, estamos a chegar ao fim. Muito obrigado por este bocadinho, por terem partilhado as vossas aventuras, as vossas histórias do Caminho de Santiago e que continuem com esse excelente trabalho que têm desenvolvido, que eu vou-vos acompanhando. E pronto, e este nosso podcast hoje termina. Agradeço-vos mesmo, do fundo do coração, está bem? Por este bocadinho e por terem sido vocês os dois, que acho que é muito bonito em casal. A sério. Agradecemos o convite. Obrigado. Ok, então pronto, por hoje terminamos. Muito obrigado. Até à próxima. Ok?